Então, alguns anos atrás, eu conheci uma teoria de um homem chamado Orlando Costas, e eu achei sensacional, porque ele olhava a igreja e analisava a igreja a partir de uma matriz. Sabe, não apenas um gráfico que você coloca os números crescendo ou descendo, mas uma matriz com vários itens que deveriam ser analisados para que a gente pudesse de fato perceber se a igreja está crescendo e se ela está crescendo integralmente. E nessa matriz que nós adotamos para fazer a análise da primeira igreja, ela tem 3 qualidades. Então eu queria que você visse aqui comigo na tela, tá? Essas qualidades são, primeira delas, a espiritualidade, tá? Então, o que é a espiritualidade? De uma maneira transversal, percorrendo todas as áreas, desde a tesouraria da igreja até a maneira como a gente limpa as coisas, todas as áreas tem que ser feito como um serviço a Deus, tem que ser feito como uma expressão de culto, como uma expressão de adoração, de louvor, tem que ter sentido de comunhão com Deus e de presença do Espírito Santo. Se a gente não viver isso, isso aqui vira uma organização como qualquer outra, um clube talvez, mas se tem Jesus em tudo que a gente faz, até limpar, até contar dinheiro, então muda de figura. Mas não pode ficar só na espiritualidade, tá? Tem que ter encarnação. Por quê? A espiritualidade, quando ela está desassociada da encarnação, ela pode gerar problemas. Então você vai encontrar os místicos, que são tremendamente espirituais, mas às vezes não encarnam, não é aquilo que é a sua espiritualidade. O que é a encarnação? É quando eu transformo aquela espiritualidade, que é alguma coisa da minha alma, em coisas concretas, em expressões de vida. E aí a gente tem que avaliar uma igreja, porque em tudo que ela faz, a espiritualidade tem que ser concretizada em palavras, ações, gestos, atitudes. E aí o voluntário vira um ministro, não é só um voluntário, ele é um ministro de Deus, ele é um servo de Deus. E ele concretiza na forma de ações aquilo que Deus está fazendo no coração dele. Terceira qualidade, é fidelidade. Se eu tiver espiritualidade e encarnação, mas não tiver fidelidade, eu posso me desviar dos propósitos de Deus e fazer coisas que Deus não quer que eu faça. E então eu tenho que sempre estar checando a minha espiritualidade, a minha encarnação, a minha fidelidade à palavra de Deus. O que a Bíblia diz, como ela ensina que isso tem que ser feito, isso nos dá coerência. Então estas são qualidades que transversalmente passam por tudo que a gente faz. Qualquer área da igreja tem que ter espiritualidade, encarnação e fidelidade. Se não tiver, não presta, não tem qualidade. Tá? Pode ser até uma grande ação, mas não tem qualidade. Agora, se eu parasse aqui, eu não teria como medir, porque esses são valores espirituais. Como é que eu vou medir isso? Então, nós vamos colocar nessa matriz algumas dimensões. Então, a primeira dimensão vai ser a dimensão numérica. Naturalmente, qualquer medida precisa de números. Então, eu vou ver como a igreja está crescendo, como é que um determinado ministério está reagindo e assim por diante. Só para você saber, isso aqui é uma coisa séria para a gente. A gente, por exemplo, tem registros de quantas pessoas vêm em cada dia da semana, em cada lugar da igreja. Até na sua célula a gente tem um relatório do que acontece, tá? Por quê? Porque a gente está checando espiritualidade, encarnação, fidelidade e está cruzando essa informação com os números. Mas também não pode parar só em número, porque também a gente se perde. Então vem uma outra dimensão. E a dimensão que vem é aquilo que a gente chama de orgânica. Nós cremos que a igreja é um organismo vivo. E esse organismo vivo, ele tem uma estrutura, ele tem uma prestação de contas, ele tem uma maneira de se organizar. E por isso, cada dia a gente está repensando a nossa estrutura de tal maneira que possa refletir mais a espiritualidade, a encarnação e a fidelidade e os números. Então isso aqui não funcionou, a gente melhora de novo e se você olhar o nosso estatuto e regimento interno, vai ver que existe uma grande flexibilidade para que a gente possa organizar as estruturas, para que esse organismo possa ser o mais coerente possível com tudo isso. A outra dimensão é a conceitual. O que é isso?
A Bíblia fala que nós temos que estar preparados para responder à razão da nossa fé. Então, se tem lá um grupo vivendo espiritualidade, vivendo encarnação e fidelidade, mas ele não consegue responder o porquê ele vive tudo isso, tem alguma coisa errada. E então a gente está trabalhando de tal maneira que a gente possa medir e possa também ajudar as pessoas a crescerem em conhecer esses valores bíblicos e poderem explicar o porquê fazem o que fazem. Então são os conceitos que estão nos gerindo. Próxima é aquilo que a gente chama de diaconal, a dimensão diaconal. Diaconia, nesse sentido, é serviço ao bem do outro. Então eu vou, de repente, pagar a minha espiritualidade, a minha encarnação, a minha fidelidade, os números que estão acontecendo, a minha estrutura, os valores que eu tenho, e agora eu vou servir ao próximo. Nós vamos fazer os nossos atos de amor, vamos ter lá o 4K, né? O amor em alta dimensão. Nós vamos fazer outras ações que envolvam a gente indo lá e dizendo desinteressadamente, nós estamos aqui porque Jesus quer demonstrar o amor dele nessa terra. E isso, então, a gente transforma tudo isso em ações de serviço ao próximo, tá? E por fim, aquilo que a gente chama de dimensão litúrgica. Tudo isso aqui tem que ser refletido no culto, na adoração, nos momentos de celebração, nas células e assim por diante. Então, nessa matriz, a gente avalia a igreja. E na forma estrutural de a gente trabalhar, nós dizemos que a primeira igreja tem 3 pilares, tá? E esses 3 pilares são as grandes bases nas quais a gente está vivenciando isso. E os 3 pilares são células, ministérios e celebração. Na célula, no grupo pequeno, a gente cresce nos valores, a gente cresce na palavra, a gente cresce no sentimento orgânico, a gente cresce na fidelidade, a gente cresce na encarnação, a gente está vivenciando, porque no grupo pequeno a gente pode checar um a um, e a gente pode conferir o que está acontecendo na vida das pessoas. Mas as células sozinhas, elas não conseguem fazer obras que são grandes ministeriais. A gente não conseguiria, uma célula, por exemplo, não conseguiria fazer uma Cristolândia, ou um trabalho de capelania no hospital, ou um trabalho de socorro aos flagelados num determinado momento. E aí, então, células, pessoas se unem e formam ministérios que vão agir de acordo com aquele movimento do Espírito Santo de Deus. Por fim, a celebração, que é o momento em que toda a igreja está junta, não é? E aí, então, todas as células, todos os ministérios se unem para juntos celebrarmos a presença do Senhor. Nesses 3 pilares está apoiado um plano onde todas essas outras dimensões acontecem. Queria desafiar você a fazer parte desse processo e a entender como pensamos e agimos nessa igreja.